Olá, muito boa noite. É sempre bom estarmos falando da palavra de Deus. E eu sou o pastor Marco Antônio e eu vou com você das 10h30 até às 11 no nosso programa Dormindo com Deus. Para alguns pode se tornar o Amanhecer com Deus, que não assistem agora, mas assistem logo pela manhã. E eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração. Dormindo com Deus, porque o nosso lema é durma em paz, porque aquele que cuida de você, esse não dorme, mas ele cuida de mim e de você a cada momento, a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero desejar aí o meu boa noite aos irmãos, a irmã Terezinha, a irmã Luzia, a irmã Raquel, a irmã Maria Luísa, a minha mãezinha que está sempre aí nos ouvindo. Então é sempre muito bom podermos estar juntos e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Estamos numa corrente, eu vou dizendo isso enquanto os outros vão chegando, numa corrente de compaixão e de auxílio para aqueles que têm passado uma necessidade grande. A partir da semana que vem nós começamos a entregar. Por enquanto nós estamos arrecadando e na semana que vem vamos entregar cestas. E você pode nos ajudar, não só dando o alimento, mas também você pode fazer um papel muito bacana, abrir os teus olhos, como nós vimos nesses dias dos milagres de Jesus, ver a multidão que nos cerca, ver quem está precisando na sua casa, na sua família, talvez o seu vizinho precisando de um auxílio, e nós seremos ponte de bênção nesses tempos de crise e de dificuldade. Você pode nos auxiliar mandando o nome a quem nós podemos auxiliar. Nós não estamos fechados só com um grupo pequeno, queremos abrir, e a lista vai aumentando a cada dia, e você também passando para as outras pessoas que estamos fazendo esse trabalho. As pessoas querem contribuir. Recebemos hoje a notícia de uma pessoa que não é da nossa igreja, mas ouviu um irmão, comentou, e ela mora naqueles prédios novos ali da Horizon, ali próximo à Cidade do México, em frente ao Rei do Cupim, e ela está pronta e disposta a compartilhar também a cesta para mais alguém ser abençoado. É assim que nós vamos passando esse momento de crise em nome do Senhor. Venha fazer parte. Você pode doar o alimento deixando na igreja ou doar financeiramente. O nosso Pix, chave Pix da Caixa Econômica é 19-983-490033. E assim nós vamos fazendo esse batalhão, esse multirão, esse grupo de soldados para auxiliar em nome de Jesus. Amém? Estamos vendo os milagres de Jesus. Eu não posso demorar muito aqui, senão a gente a hora vai passando. Os milagres de Jesus, que podem ser divididos de algumas formas. Um deles é os milagres que Jesus realizou na natureza, outros milagres que o Senhor Jesus curando fisicamente, outros que Jesus esteve multiplicando pães, peixe, e outros que o Senhor provocou a cura, trazendo libertação espiritual. O demônio saiu e a pessoa foi restaurada, e nós estamos vendo as 3 ressurreições. Nós vimos já a filha de Jairo. Hoje eu quero ir para Lázaro, para a ressurreição de Lázaro. Esses 3 pessoas que Jesus ressuscitou morreram novamente. Jesus é o único que ressuscitou e está vivo, e voltará para me buscar, voltará para lhe buscar, em nome do Senhor Jesus. Ou
nós vamos encontrá-lo antes na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E ele disse isso quando estava indo para a cruz e pediu para que a gente não perturbasse, não turbasse o nosso coração. Mas credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. O Senhor prepara um lugar especial para mim e para você. Se a gente crer nele, crer em Deus, crer na pessoa de Jesus, o único caminho é o Senhor Jesus que nos leva até Deus. Vamos estar junto com o nosso Senhor. Vamos para o milagre, e o milagre está em João, capítulo de número 11. Não vai dar para ver esse texto todo hoje, mas vamos ver partes desse milagre, porque a hora aqui é curta, né? E esse milagre, ele é, assim, envolto a situações bastante intensa, e nós vamos aprender. João, capítulo de número 11, no fundo você está aí com a música, Deus cuida de mim. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, que na sombra das asas do Senhor nós podemos descansar. João 11, capítulo 1, e nós vamos ver partes, tá certo? Um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: olha, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que um dia tem 12 horas, e se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. E então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. E então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre? E quando chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Havia 4 dias. Vou parar por aqui para a gente aprender as primeiras lições desse texto maravilhoso da palavra de Deus que nós temos diante de nós. Nós encontramos, deixa eu só parar a música aqui, que nós encontramos que a vida de Jesus, ela era variada com situações diferentes. E agora acontece uma situação triste para a pessoa do Senhor Jesus, porque Jesus chorou. Nós encontramos no verso 35 que ele chora com a situação de Lázaro, mas esse milagre foi assim marcante para cada um de nós que estudamos e lemos hoje, e muito mais naquele momento. Lázaro era um exemplo vivo, um testemunho vivo daquilo que Deus
podia e pode fazer na vida de uma pessoa. E vamos com a primeira lição especial desse texto. Primeiro, todo mundo fica doente, inclusive os amigos de Jesus. A primeira lição especial desse texto é que todos ficamos doentes, inclusive os amigos de Jesus. E isso é muito bom falar nesse momento, porque alguns pensam assim, olha, eu não vou pegar o Covid de maneira alguma porque eu sou de Jesus. Olha, isso não é assim. Nós podemos pegar e ficar doente, e a doença, ela pode chegar para mim, para você, para cada um de nós. A doença não é um sinal de maneira nenhuma que Deus está irado ou descontente comigo ou com você. Não pense assim. Alguns pensam que Deus está irado, principalmente por causa da teologia daquele momento em que Jesus viveu, e a teologia do momento em que Jesus vivia é: se alguém estava doente ou enfermo, ou ele havia pecado, ou seus pais pecaram. E nós vimos que Jesus mesmo disse, olha, essa doença, nem ele nem seus pais pecaram, e essa doença é para a glória de Deus. E Deus permite a doença, às vezes, para chamar a atenção de volta para Deus, levando o doente para a palavra de Deus, para a oração, para o encontro com o Senhor Jesus. Você que está me ouvindo, talvez, apenas talvez, cada um de nós chegamos a Jesus de forma diferente. E alguns chegam ao Senhor Jesus pela doença. A doença, ela chega e a pessoa acaba se aproximando de Deus. A doença é um lembrete de que a vida aqui é apenas como um vapor, como o próprio Salmo diz, e Tiago, e logo desaparece. O que nós estamos vivendo com esta pandemia é muito claro, é muito vívido isso nesses dias, que a nossa vida, ela é curta, ela é pequena, ela é passageira, e nós somos como um vapor que se dissipa. E a enfermidade, a doença, ela faz com que a gente passe a pensar em algo que muitas vezes nós não pensamos, que é na morte. Eu me lembro quando eu fui fazer uma pequena cirurgia e eu tive que tomar anestesia geral. E eu estava indo, e é uma sensação não boa não, eu estava indo na maca sendo carregado, e eu fiquei numa sala grande ali no Veracruz, e a sala tinha várias pessoas, e aí me deu anestesia e eu ainda estava meio que sonolento. Eu disse, Senhor, estou pronto, se o Senhor quiser me levar, eu estou pronto. Não sei se eu volto, mas eu estou pronto. É impressionante como a doença é um lembrete para mim e para você, que a vida é curta, é pequena, e que nós vamos passar e não seremos eternos de maneira nenhuma. Ela nos faz pensar e olhar para a morte. E a doença é o resultado do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, a doença veio com ela. Porque a morte entrou e nós vamos ter que morrer de alguma coisa. Nem todos morrem num acidente, num atropelamento, numa batida de carro. Alguns morrem por causa da doença. E com o pecado entrando no mundo, limitando a vida do homem, automaticamente a doença, ela vem. Mas uma coisa interessante é que nós podemos ver na vida de Lázaro e dos milagres que nós estamos acompanhando, é que a doença vem antes da morte.
Impressionante porque ela pode ser um aviso importante. E o que não está se percebendo no nosso país é esse aviso importante para que a gente se prepare. Olha, com o fechamento das igrejas há um esfriamento de alguns, mas isso não pode acontecer comigo e com você. O que tem acontecido nada mais é do que um chamamento, Deus com uma placa enorme nos avisando: olha, a vida que você está levando aqui na terra não é eterna. Aqui na terra não. A nossa vida, ela vai ser eterna para bênção ou para maldição. Mas aqui na terra tem um limite. Tem um limite. E nós precisamos estar preparados. E quando nós olhamos para esse texto de Lázaro, todo mundo fica doente. E a doença, e a saúde, a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Estão nas mãos do Senhor. Olha, a gente tem cansado de ver. Claro que médicos têm sido instrumentos de Deus para a cura e graças a Deus por eles. Graças a Deus. Mas quantas vezes o médico faz tudo? Dias falei com o meu vizinho que é médico e ele tem usado com a questão do Covid uma profilaxia para auxiliar as pessoas, porque não existe o remédio para o Covid, mas uma profilaxia que ajuda o organismo a combater. E ele disse, olha, nós já fizemos essa profilaxia em vários pacientes, mas alguns não responderam. E o Covid, mesmo assim, chegou e levou. Portanto, o que a gente pode ver com tudo isso que está à nossa volta, e baseado nesse texto, é que a doença, a saúde, a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. É Ele que sabe tudo, conhece tudo, vê tudo e sabe o meu começo e o meu final, o seu começo e o seu final. A doença, no entanto, não é a morte permanente para o crente. A doença pode ser para a glória de Deus. Há algumas coisas que nós vemos baseados na palavra do Senhor, que foi para a glória de Deus. Lázaro e a cura de Lázaro foi algo marcante para a glória do Senhor. E é importante que nós vejamos a doença nesses aspectos, que ela é um sinal para mim e para você, que nós precisamos estar atento porque a nossa vida ela é curta e passageira e não vamos ficar eternamente aqui, que a doença chama a nossa atenção e que o resultado, a doença é o resultado do pecado. Não era assim no início. Deus nos fez não para a morte, mas por causa do pecado a morte veio a esse mundo. E a doença pode ser para a glória de Deus. Quantos que passam por um momento da enfermidade e ela se torna um momento para a glória de Deus. O que encontramos ainda nesse texto a respeito de Lázaro é que a fé genuína sempre se submete à vontade de Deus. As irmãs de Lázaro, então, acreditavam que Jesus poderia ajudar o seu irmão, ou Jesus poderia ajudar um amigo que era Lázaro. E elas então manda avisar ao Senhor, olha, aquele que o Senhor ama está doente. Encontramos aqui que elas tinham fé e se submete ao Senhor, dizendo, ó, aquele que você ama está doente. A fé submete à vontade de Deus. A fé perfeita não é encontrada simplesmente nas pessoas. A fé perfeita, ela
está debaixo da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Elas se submeteram. Olha, e Jesus disse, olha, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando Jesus disse isso, Lázaro já estava partindo e chegou a partir. É tão difícil para nós hoje entender que no meio da doença, que talvez um familiar ou você esteja passando, é para a glória de Deus. Deus será exaltado. Em toda essa mortandade, Deus será glorificado. É um aviso que Deus está me dando e está te dando. Volte ao Senhor. Se prepare para encontrar com o Senhor. Submeta a sua fé ao Senhor, em nome de Jesus. Uma coisa, a gente, é falar de fé, outra coisa é ter esta fé. E essa fé foi estremecida quando Jesus volta e as irmãs de Lázaro dizem, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Olha, o que nós aprendemos nesse texto é submeter nossa fé à vontade de Deus. Uma coisa é falar sobre fé, outra coisa é vivenciar essa fé na nossa vida, a cada dia. A cada dia. Terceira lição, e a gente para aqui e voltamos na segunda, porque a hora se esvai. O Senhor Jesus ama a mim e a você de uma maneira muito especial. Marta e Maria disseram de Lázaro para Jesus, olha, a quem o Senhor ama, esse está doente. O Senhor me ama, o Senhor te ama. Deus nos ama, Deus me ama e Deus te ama em nome do Senhor Jesus. Não pense você que ao acontecer coisas como a doença, a morte de familiares, a morte de entes queridos, não pense você que Deus não está te amando. Olha, Deus nos ama. E as irmãs de Lázaro foram dizer para Jesus, olha, o amigo que você ama, esse está doente. E às vezes a gente pensa que Jesus tem que fazer as coisas na hora porque Ele nos ama. O Senhor ainda demorou, mas isso não impedia o amor de Jesus por Lázaro. Jesus ainda demorou mais dias para chegar, e quando chegou, Lázaro havia morrido. Veja que os acontecimentos à nossa volta, na nossa vida, não estão impedindo de Deus, de Jesus, nos amar. Cada um de nós somos diferentes e Jesus trata com cada um de nós de forma diferente, mas Ele nos ama. Tanto nos ama que o texto, então, a partir do verso de número 38, nós encontramos no verso 35, um dos menores versículos da Bíblia, Jesus chorou. Chorou porque amava a Lázaro, assim como ele me ama e ele também te ama. Não é porque está doente que Deus não ama, não é porque veio a morrer que Deus não ama. Às vezes, aquelas palavrinhas de Satanás sobre a nossa orelha, Deus não te ama não, porque se ele te amasse, não tirava o teu marido, se ele te amasse, não deixava o seu filho morrer, se ele te amasse, isso não aconteceria com você. É uma inverdade. Deus
nos ama. E Deus nos ama porque Ele tem um atributo que é amor. Deus é amor. João capítulo 4, ou 1 João capítulo 4, verso de número 8. Ele é amor. E Ele, sendo amor, Ele me ama e Ele te ama. E tanto ama que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para mim e para você, porque Deus amou o Marco Antônio, a Maria, o João, a Roseli, a Rita, porque Deus amou a Rita de tal maneira que deu seu Filho único. Amou o Marco Antônio de tal maneira que deu o seu Filho único. Deus nos ama. E quando nós olhamos para esse trecho da palavra de Deus, nós conseguimos ver o amor de Jesus por Lázaro e também o amor de Jesus por mim e por você. E nessa noite possamos ficar com essas 3 lições, que primeira, nós podemos ficar doentes e a doença é um aviso, é como uma placa de aviso para nos alertar que a nossa vida ela é passageira, passa rápido. Ainda precisamos submeter a nossa fé à vontade de Deus. Mesmo elas, as irmãs, mandando o recado para Jesus, Jesus se demora um pouco mais. E ainda que Jesus me ama e Jesus te ama em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós voltamos aqui na segunda-feira, um pouco mais, talvez segunda e terça ainda vamos falar sobre esse milagre. Nós vamos ficar por aqui com essas 3 lições, lembrando que o Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos, em nome de Jesus. Olha, tem vários pedidos de oração aqui, até mesmo de um que foi baleado e está no hospital, é isso? E a avó dele está muito triste. Vamos estar orando, Maria Luísa? Sim, vamos sim. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar orando e clamando ao Senhor. Enquanto você vai colocando os pedidos. E olha, os pedidos que são colocados aqui são para que você possa anotar e orar junto, fazermos uma corrente de oração em nome de Jesus. Viu? Vamos fazer essa corrente de oração. E enquanto você vai pondo, nós vamos olhar para o trecho da palavra, para a nossa ilustração, para a gente então encerrar o nosso domingo com Deus. E essa história de Hitler, olha só, Hitler era muitíssimo supersticioso e gostava bastante de consultar toda sorte de cartomantes, videntes, astrólogos. Certo dia, desejoso de saber quando chegaria o momento da sua morte, fez essa indagação a um vidente, que respondeu: morrereis num dia de festa dos judeus, disse o cartomante, que ele estava querendo saber quando ele iria morrer. E esse homem vidente disse: você vai morrer num dia de festa dos judeus. Assustado, Hitler insistiu: mas em qual dia de festa? Isso eu não saberia dizer, disse o vidente. Tomado de um dos costumeiros acesso de raiva, de ira, de cólera, Hitler exigiu: diga-me imediatamente em que dia da festa dos judeus eu vou morrer. O vidente disse: não sei. Eu não consigo saber, porque seja qual for o dia da sua morte, será um dia de festa dos judeus. Seja que dia que você for morrer, será um dia de festa dos judeus. Sabe qual a lição que está no fundo dessa historinha? Se eu ou você morrer,
será que alguém vai festejar? Vai bater palma? Graças a Deus. Final, já não aguentava mais. Que Deus tenha misericórdia e que nós venhamos a fazer falta para aqueles que ficarem. Significa que você e eu fazíamos a diferença em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Muito bem, mais outro pedido de oração aqui pelo pastor Daniel. É verdade, pelo pastor Daniel. Pastor Daniel, pastor Amarildo, a esposa Conceição, precisa das nossas orações. Gente, o pastor Amarildo tinha sido extubado, agora foi intubado novamente. Precisamos orar pelo pastor Amarildo, em nome do Senhor Jesus. E da Conceição. Também lembrar do Valdir e da Rita. O Valdir foi internado com a questão do Covid. Rita passa bem, mas ele foi internado e precisa da graça e da misericórdia de Deus. Lembra do Valdir em oração? Valdir Menegon e a irmã Rita, em nome de Jesus. Vamos orar? Crendo. E esses pedidos todos, como tem colocado aqui, a oração aqui pela a saúde do pastor Daniel, como foi colocado aqui, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia e estenda as mãos. Vamos orar? Pai, diante do Senhor nós estamos. Que cada pedido que foi apresentado, ó Deus, diante dessa tela de computador, que seja, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia que vem estar sobre estas vidas. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, o pastor Amarildo, o pastor Daniel, em nome de Jesus, esse moço que foi baleado. Tem misericórdia, Pai, estende as suas mãos. Oh Deus, nós clamamos que o Senhor entre com a providência e a misericórdia sobre a vida daqueles que estão sofrendo nesses dias. Oh Deus, pelo Valdir, a Rita, tem misericórdia, e todos os irmãos que têm padecido com essa enfermidade. Ó Senhor, que o Brasil possa ter a consciência de que o Senhor está colocando um aviso para cada um de nós, que a vida é curta e passageira e que precisamos estar preparados para o momento da morte, em nome de Jesus. Guarda cada um, tira toda angústia, depressão, aqueles que, ó Deus, não conseguem dormir, dê uma noite de paz e de descanso, em nome do Senhor Jesus. Lembramos, Senhor, de cada um desses pedidos e suplicamos a tua graça e a tua misericórdia. Quero lembrar dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, ó Deus, que o Senhor possa estar sobre a vida deles, sobre os hospitais. Senhor, capacita cada hospital desse país, de norte a sul, a conseguir atender, ó Pai, não deixar que nenhum paciente morra por falta de oxigenação, por falta, ó Deus, de aparelhos, por falta de medicamentos. Em nome de Jesus, nós oramos que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre a nação brasileira. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Quero fazer um pedido para você orar pela irmã Eliana, que foi fazer o enterro do seu filho hoje, 26 anos. E ele não morreu de Covid, morreu com uma overdose. Que tristeza, jovem, 26 anos. Que o Senhor possa confortar e consolar o coração dessa mãe que está atribulada, entristecida. E como é triste nós estarmos num momento como este, que o Senhor possa confortá-la em nome de Jesus. Amém? Olha, semana que vem, embora está tudo parado, é a semana da Páscoa. Semana da Páscoa. E eu quero olhar
com você. Textos eu vou dar aqui uma pausa a partir de terça-feira. Ainda quero acabar esse aqui na segunda, mas a partir de terça, olhar aqui situações de Jesus caminhando para o momento da crucificação. Que Deus te abençoe, durma em paz e que você possa ter a certeza que aquele que te guarda, esse não dorme, mas ele está com você em nome de Jesus. Até mais, que Deus te abençoe.